10 anos da Gup em uma palavra, reinvenção. Ah, eu ia no sinônimo, transformação. Impacto. Por favor. Impacto. Impacto. Nossa. Impacto. People. 10 anos se passaram, muita coisa aconteceu e hoje estou muito feliz que a gente está aqui num momento descontraído, com tempo para a gente conseguir fazer uma troca diferente do que a gente também está acostumado a fazer, sem pressa, para dividir histórias que não necessariamente a gente já dividiu antes. Então, bora lá entender o que o time preparou hoje aqui pra gente. Conte uma história que ninguém sabe sobre a Gup. E aí eu tenho que escolher um de vocês. Então, Gui, bora lá. Uma história que ninguém sabe sobre a Gup. Tem histórias que as pessoas sabem sobre a Gup do nosso nome, Gup. Porque é a história bonita de marketing que a gente conta pro mercado. Mas tem a história verdadeira sobre o nome Gup. Mas quando a gente tava começando a Gup, a Mari queria Up. A Mari chegou e falou assim, o nome da empresa vai ser Up, só UP. Que é coisa pra cima. Pra cima. Essa é a justificativa, muito bem embasada, aquela coisa pra cima. E aí eu falei assim, Mari, será? Porque Up já tinha até o filme chamado Up. A gente nunca vai conseguir ter relevância orgânica com a palavra Up, porque a gente ia competir com muitas palavras-chave. Aí a Mari falou assim, então a gente põe um Y no final. E fica UPY, ainda assim a pronúncia é Up. Aí a gente tinha uma lousa no nosso apartamento, que a gente morava juntos, ela escreveu UPY, a gente ficou assim, falta uma consoante. E aí foi muita racionalidade pra isso. Na verdade, foi todas as tentativas de consoantes possíveis. Tup, Vup, Lup, Bup, Gup. Aí quando a gente pôs o G, fez sentido. Mas o G é de gerações, né, Gui? Aí a gente... Mas a história bonita ela já apareceu no dia, na hora, eu prometo, né? Que foi assim, só inventada também. Aí ficou G de gerações que vão pra cima, que se encontram, go up. E eu tenho um fato a acrescentar aqui na escolha do Gup também. Porque a gente tentou, a Mari falou, up, a gente vai lá e tenta executar, né? Só que quando a gente foi botar o up, comprar esse domínio, o domínio era assim, $400 mil. Era um negócio muito caro. E a gente falou, bom, gente, vamos mudar mesmo. E aí chegamos no Gup. Qual mito do RH a Gup derrubou na prática? Bru, qual mito do RH a Gup derrubou na prática? A Bruna, gente, ela adora responder as coisas espontaneamente, assim, sem muito planejamento. Ela tá adorando essa dinâmica. Eu tô adorando, gente, essa coisa aqui no improviso. Nossa, tem muito mito aqui no RH, vou ter que escolher um. Escolhe um. Um dos mitos que a gente tentou derrubar, está ajudando o RH a derrubar, é que o RH não usa dados para tomar decisão. E por isso não consegue sentar na mesa de decisão. Inclusive, esse foi um dos nossos focos lá atrás, né? Como é que a gente empodera o RH, empodera a liderança, para que a liderança tenha dados para tomar decisão e impactar o negócio. E com tanto case, né, que a gente conseguiu construir, case de eficiência, de redução de custo, de redução de turnover, eu acho que a gente está conseguindo ali ajudar. Óbvio que tem muita coisa ainda pra gente fazer. Quero só acrescentar um outro mito, que o RH é muito operacional. Mega mito, gente, ele só não tinha ferramenta boa, que a gente derrubou também, né? Um que eu gosto também é da inteligência artificial perder a humanização do processo. E Boa, isso é um mito que acho que a gente ajudou a derrubar. O que significa na prática o propósito da Gup? Impulsionar o potencial humano com uma plataforma que faz pessoas e negócios crescerem juntos. Vou pro Gui essa. Acho que o Gui é marketing, fala bem, gosta das câmeras. Acho que a gente sempre mudou algumas palavras do como contar essa história do propósito, mas o propósito sempre foi o mesmo, desde o começo da Gup. Então acho que essa frase significa como é que a gente faz o potencial dos seres humanos puxarem a sociedade para cima, porque o mercado de trabalho faz parte de quem nós somos, né? A gente trabalha, cada vez menos existe divisões muito claras entre trabalho, a vida pessoal, assim, a gente gasta muito tempo no escritório, 8 horas por dia. E a gente só acredita que a sociedade evolui se pessoas e negócios crescerem juntas. É isso que está escrito aqui no nosso propósito. E a gente consegue dar ferramentas, plataforma, conhecimento, suporte para que essas duas partes deem um passo. De um lado, os negócios, mas de nada adianta isso se as pessoas não avançarem também. Se o candidato, se o colaborador, eles não conseguirem evoluir, se desenvolver, dar um próximo passo. Só com essas duas partes crescendo, que a sociedade como um todo cresce junto, e é aqui que a gente quer estar fazendo a diferença. Eu gosto dessa coisa de ter humanos no meio da frase justamente por isso, né? Que a gente fala muito de AI, uma série de coisas, e
o que vai fazer a diferença, o propósito é impulsionar o humano, né? É o humano como centro e todo o resto como acessórios e ferramentas para impulsionar. Todo o resto é o como. Então eu gosto muito disso, do humano estar nessa frase também. Qual foi o maior impacto estrutural que a GUP já causou nas organizações até aqui? E qual ainda falta causar? Caraca! Robson! Jogou? Vai lá, Lindão! Vai lá! Vai tranquilo, Joga esse vale. Lá em 2015, é que hoje a gente fala de inteligência artificial e tudo é muito, né, tá muito pulverizado isso. Mas em 2015 ninguém falava de inteligência artificial, muito menos pro RH, né? Uhum. Então eu acho que a gente bagunçou esse mercado nisso. Porque já falava... Agora é óbvio, né? Agora é óbvio. Há 10 anos atrás. Todo mundo fala e tal, mas, pô, era 2015 treta. ninguém falava disso e a gente estava fazendo. Então, eu diria que a chacoalhada nas estruturas que a gente deu foi trazer inteligência artificial para dentro do mundo de RH. E, com isso, trazer também a parte de conexão com a humanização. Sim. Porque era muito falado que quanto mais tecnologia, mais desumanizado o processo. E a gente acreditava totalmente o contrário. Apesar de falar em inteligência artificial, né, ela apoiou e ajudou os processos ficarem mais humanizados. Então, belo chacoalhão que a gente deu aí, hein? Porque o humano ainda está no looping, né? Ele não saiu do looping, Ele ele não está saiu no do looping. looping. Exato. Mas o meu sonho é que o RH consiga prever. Que ele consiga se Não reagir, antever. né? Que ele consiga visualizar antes do problema dar para ele conseguir ser uma peça fundamental ali. Eu quero adicionar também. Vai. Um próximo passo, uma expectativa é que cada vez mais a gente consiga com a ferramenta, com a tecnologia, empoderar as lideranças também. Sim, as pessoas gestoras ali na Super. ponta. Porque, gente, assim, CRH não é fácil, não. E gestão de pessoas é o gestor. É o gestor. É muito comum nas empresas, não, isso aqui não é meu, é do RH, isso aqui não é meu, é do RH, isso aqui não é meu, é do RH, isso aqui não é do RH. Empoderar com tecnologia é para também colocar a liderança, a pessoa gestora como dona. Minha querida, o problema de recrutamento é teu também, o problema de desenvolvimento é teu, o problema de engajamento é teu. Não é dar mais ferramentas para o RH resolver tudo sozinho. Então, acho que esse olhar desses dois stakeholders, dessas duas áreas. Poxa, ficou bom isso daí. Essa aqui ficou ótima, não tô nem chato. Qual foi o momento mais incrível da história da GUP? Nossa, isso daí é difícil. Mais incrível, a palavra incrível é... Pegando assim, gente, lá atrás, né, quando não tinha nada, assim, pra mim foi muito incrível a gente conseguir fechar nosso primeiro cliente sem ter plataforma, com PPT, falando de inteligência, como é que a gente ia gerar eficiência, como é que aquilo ia gerar impacto no negócio. O PPTzinho que vocês desenharam, a plataforma inteira era uma tela só. Super fácil de ser produzido. Gente, Aí chegou o não. Robson e falou, é só entregar isso, é só Nossa, essa eu tela só aqui, ó. preciso desenvolver isso daí. Porque tinha agendamento numa tela, gente. Numa tela só tinha vaga, publicação de vaga, cadastro de vaga, agendamento de entrevista. Tudo Mas era tudo numa tela só. uma tela só. Eu falei, gente, essa tela aí tá um pouco poluída aqui, tem muita coisa. Mas o mais importante foi que a gente entregou o prometido. A gente entregou o prometido. Tivemos uma ajuda desse cliente que ele pagou antecipado para a gente conseguir pagar os fornecedores que no caso era o Robson, né, que estava desenvolvendo a plataforma. E aí a gente entregou em 2 meses e colocou em produção para um teste. Foi um outro momento marcante, que a gente fez o nosso primeiro programa, né, na época era muito focado em estágio e trainee, a gente fez o nosso primeiro programa de estágio em trainee, e o CEO dessa empresa falou que foi o melhor programa que ele já teve nos últimos 10 anos. Ele aprovou 30%, 40% mais pessoas do que ele estava esperando. E ele falou, essa tecnologia é incrível. Agora eu vou contar o fun fact. Aí, A tecnologia na época era a Bruna e eu, da madrugada, selecionando ali todos os candidatos, mas a gente queria validar se a gente entregar Tava treinando o uma algoritmo. ordenação das pessoas que mais combinavam, né, de forma digital, isso ajudava as empresas. Gente, um outro momento super marcante foi quando a gente comprou o nosso maior concorrente. Nossa, verdade. Esse foi também. E o nosso maior concorrente foi um player muito fundamental pra gente chegar até aqui. Total. Porque Subir foi a barra. Exato. Foi uma competição muito saudável, assim. Uma competição justa, Justa, né? Fazer de uma forma saudável. legal. Quando você pensa nos primeiros anos de GUP, qual que é a imagem que vem na sua cabeça e por quê?
Essa daqui não tem como, eu vou escolher o Robson. Responsabilidade agora. É responsabilidade, hein? Depois- Qual a imagem que veio? Nossa, veio tantas imagens aqui. Veio a foto que a gente tem num dia que a gente foi almoçar, que a gente tinha essa camisa colorida. Aham. Que a gente tá jovem. Que a gente tá jovem. Tá lá em cima, tá impressa aqui na Tá parede. impressa, tá lá na porta. Que, pô, a gente ralava pra caramba e a gente tava feliz pra caramba ali, trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Nunca trabalhei tanto na minha vida igual naquele período, mas Gente, ele foi era parar bom. no hospital. Ah, era isso que eu Ah, queria. era Eu queria isso que essa todo história mundo- aqui Agora também. eu peguei Ele aqui, contou ó. a história certa, mas ele contou bonita. Bonita. Conta o que O tava por Robson trás, foi Mari. parar no hospital de tanto comer miojo. É. Porque a história é que assim, a gente, poxa, ralava muito, mas a gente foi all-in nesse sonho. A gente vendeu os carros, a gente foi morar juntos num apartamento. E ninguém pra aqui é de família economizar. rica, né? Então- Exato, então assim, foi todo o dinheiro da nossa poupança. A gente não queria investimento nesse começo pra gente provar realmente a ideia. E o dia que o Robson falou que ele estava no hospital, porque ele tá comendo muito miojo, nós três, a gente se olhou assim, cara, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Empreender no Robson, Brasil é essa super imagem fácil, eu tenho gente. Super também, tranquilo. Robson. Essa daí foi tenso. Quando a gente pensa em IA e trabalho, qual é o limite entre a automação e o toque humano? Acho que esse tema ele nunca teve tão em alta. Minha visão, que eu acredito que a nossa visão, é que o ser humano sempre tem que estar no loop quando é um processo crítico. Uhum. Então, assim, a IA ela pode automatizar muita coisa, mas se for um processo crítico, a decisão tem que ser do ser humano. Não acredito que a IA vai automatizar uma seleção até o final e decidir a pessoa que vai ser contratada sem uma decisão humana. Não é a nossa visão, não é como funciona a plataforma, e não acredito que isso vai acontecer. E mesmo em cima, né, do que é muito operacional e a IA transforma ou acelera, entra o humano com mais espaço agora para reinventar aquilo, Uhum. para fazer muito melhor. Então, mesmo onde a IA está entrando, o humano ele tem um papel fundamental de elevar o patamar daquilo que está sendo feito. Qual foi a maior loucura, caramba, que você já fez pela Gup? Bruna. Aqui vai um fun fact. Eu vou embolar a minha resposta com um fun fact. Minha maior loucura pela Gup foi pedir demissão do meu emprego de 8 anos, onde eu tava Tava voando. voando baixo, carta branca, assim, mandava prender, mandava soltar. Chegamos numa conclusão, né, Mari? Não, vamos fazer a Gup, não tá dando pra ficar à noite fazendo Gup, de manhã trabalhando. A Bruna a largar Vamos 8 all in, anos vamos de all in, empresa. né, Mari? Vamos all in. Eu falei, não, vamos. E a Mari falou, então beleza, Bruna, você pede demissão, eu peço logo em seguida. E aí eu fui lá e pedi demissão. E Mariana não pediu e sumiu. Não me atendia, não respondia WhatsApp, não respondia SMS, não respondia Sinal de fumaça. sinal de fumaça. 3 dias depois, nota como eu fui paciente, a gente esperando 3 dias depois, fui na frente do trabalho da Mari e falei... Mariana, mandei uma mensagem, falei, Mariana, eu estou aqui embaixo. Ela me encontrou e a gente sentou numa padaria, né, Mari? Basicamente, ela tinha recebido uma proposta para virar sócia, né, da empresa onde a gente trabalhava. E isso balançou ela. Balançou, né, gente? Justo, né? Que coisa. Aquela famosa ação de retenção. Isso balançou O talento pede ela. pra sair. Em minha Ela- defesa, né? Era um negócio que eu sonhava desde... né, do momento que eu tinha entrado na empresa. Mas, gente, depois dessa postura aqui, que é algo que você não falou, você falou assim, olha, se você decidir sair, você tem que sair por você, e não porque eu já pedi desligamento. E aí eu já estava decidida que eu realmente ia sair, porque o risco, né, racionalmente, de você fazer alguma coisa e se arrepender, ele é muito maior do que você não fazer. Mas depois dessa fala, eu tive certeza também que a gente ia começar com a pessoa certa. Que mudanças vocês já viram acontecer na Gup com a entrada mais forte da IA generativa? Tem uma que está super me impactando, que é sobre mudar completamente a forma das pessoas candidatas interagirem no processo seletivo por meio do WhatsApp. Hoje a gente trabalha com as maiores empresas do país, muitas vagas são vagas mais operacionais, para um nível educacional um pouco menor, onde o acesso ele é muito importante. Então, eu fiquei muito emocionada quando eu vi uma pessoa que não tinha todas as instruções educacionais, ela conseguir mandar um áudio para explicar sobre a experiência profissional dela. Isso é incrível. Isso me emociona muito. E aí a gente conseguir capturar isso e gerar toda a inteligência por meio da pessoa conseguir mandar isso num áudio, né? Então, quantas pessoas no Brasil vão poder agora ter acesso que antes eles não tinham? Qual foi o momento mais desafiador da história da Gup? Nossa! Da história. Gente, não teve um momento.
Talvez não seja a É o resposta. quê? Talvez não tenha. Não, peraí. A pergunta é a seguinte. Nada tá desafiador. Pera, a pergunta é assim, qual foi o momento mais Ele tá desafiador? piscando aqui. Qual foi o momento mais desafiador da história da Gup? Não teve momento. Gente, porque não teve um momento. Tiveram vários, todos Ah. os dias. Ela deixou eu terminar. A história é essa. Deixa eu Tá terminar. trabalhando na mesma empresa que a gente? É assim, a Gup é uma empresa que cresceu muito no nosso mercado, hoje lidera o nosso mercado, a gente ajudou também, tenho muito orgulho, tem muitas HR Techs no Brasil, a gente abriu espaço para várias delas, o que é muito legal, e elas nos desafiam também. Mas tudo que passa é sempre a parte bonita, são os grandes investimentos, os grandes M&As, a gente crescendo. E a verdade é que nos bastidores, os momentos difíceis são todos os dias. E é impressionante, não é história de empreendedor, são todos os dias. É desde uma nova inovação que a gente quer colocar, que a gente acredita muito e que a gente testa e vê que ela não foi conforme a gente observou no começo e gostaria que ela tivesse acontecido, e a gente tem que voltar e refazer. É desde quando a gente não consegue trazer talvez um cliente ou um parceiro que a gente gostaria. É desde quando a gente também tenta fazer alguma coisa interna na Gup, no time, e não tem o resultado que a gente esperava. São tantos desafios, são tantas coisas que são todos os dias. E eu acho que isso é a Gup. A Gup, ela sempre vai continuar passando, se tudo der certo, por momentos difíceis, porque isso quer dizer que a gente está sonhando mais alto. E tá subindo. E que a gente está se reinventando e saindo da nossa zona de conforto. Mas é o como que nos define pra gente continuar se reinventando e fazendo e não desistindo, né? Sendo perseverantes. Porra, aqui, Acho ó. que valeu. Volta aqui, Guigui, você não tá observando aqui. Não, pera, assim, ó, todo mundo mãozinha pra cima. Valeu. Foi bom. Me cortou no começo total, Mas não, né? mas foi de algum lugar. Dito isso, a pandemia foi foda.